Boa tarde, caros alunos. Aqui, professor Afonso. Certo? Em continuidade às aulas de instalações elétricas, certo? Vamos dar continuidade ao nosso projeto da instalação elétrica de uma residência, ok? Uma residência classe média, que nós já vamos desenvolvendo com o passar do tempo, ok? Eu fiz todos os cálculos aqui para a gente dar uma aula um pouco mais rápida, menos estressante, tá? O que nós vamos fazer? Certo? Na última aula, nós calculamos a potência ativa desse nosso projeto. Por que a potência ativa? Potência ativa para a gente poder encomendar para a Eletropaulo a entrada. O tipo de entrada que vai ser, relógio, se é uma monofásica, se é bifásica, se é trifásica, ok? Certo? Assim como eu recomendei, certo? Nunca deixar menos de 10 mil para não ser monofásica e nunca mais de 20 mil para você ter um trifásico, ok? Ter o trifásico não é bem um problema, mas monofásico é muito problemático. Você não pode ligar nenhum equipamento 220, ok? Ponto. Então o que a gente vai fazer agora, depois que nós calculamos a potência ativa? Nós vamos calcular a potência do circuito de distribuição. O que é o circuito de distribuição? É os condutores que vão do relógio, da entrada propriamente dita, para o seu quadro geral de força e luz. Isso a gente chama de circuito de distribuição, ok? A gente fazendo esse cálculo, a gente tem a chance de ver qual é a bitola do fio do circuito de distribuição e também já escolher o tipo de proteção, fusível, disjuntor. Hoje, já fusível já é coisa bem antiga, certo? Certo, um cartucho, um diazed, qualquer coisa assim, ainda é passível. Agora, aqueles antigos fusíveis, rolha, etc., isso já nem se encontra mais no mercado, ok? Mas nós vamos trabalhar basicamente com disjuntor, certo? Se quiser, pode colocar um fusível cartucho ou um diazed no lugar do disjuntor, não há problema, ok? Então o que a gente vai fazer, certo? Primeiro, cálculo da potência do circuito de distribuição, ok? Tá, primeira coisa que se faz, certo? Somam-se as potências ativas da iluminação e dos tugs. Potência ativa, iluminação, originalmente estava em VA, nós transformamos em watt. A mesma coisa fizemos com os tugs. Então esse cálculo já está pronto, é o mesmo cálculo que nós fizemos na aula anterior. Então como é que fica? Somam-se as potências ativas, certo? Então, primeiro, iluminação, ok? No nosso caso, nós já em watt deu 1275 watts, ok? A dos tugs, certo? Deu 4.480 watts.
Lembram-se que eu falei para não carcar muito aqui, porque senão vai passar de 20 mil, tá? Isso dá o valor de 5.755 watts, ok? Aí o que se faz? Certo? Vamos dar normalmente o que se faz? Se tenta dar uma reduzida nisso para você não ter um fio muito grosso na entrada, ok? Como é que se reduz isso? Utilizando-se um negócio chamado fator de demanda. O que seria o fator de demanda? Certo? Fator de demanda é o seguinte: nem toda a instalação elétrica da casa se usa ao mesmo tempo. Nem tudo está ligado ao mesmo tempo. Se você está tomando banho, você está tomando banho. Se você está na cozinha fazendo comida, você está fazendo na cozinha, ok? Quando uma casa tem muita gente, a demanda pode ser um pouco maior, mas numa casa classe média normal, 2 filhos, um casal, etc., não se usa tudo ao mesmo tempo, ok? Então existem umas regrinhas básicas para a gente saber qual é o fator de demanda, certo? Para isso se fez uma tabelinha, isso já está tudo tabelado. Essa tabelinha está naquele... não é bem aquela apostila, mas aquela compilação de tabelas e outras coisas que eu fiz para vocês no começo do ano e que vocês, a maioria de vocês pelo menos, comprou lá no Xerox. Então isso vocês têm, certo? Então como é que se acha o fator de demanda daqui? Tem uma tabela, essa tabela diz que o seguinte: de 5.000 até 6.001, certo? O fator de demanda é 0,45. Onde eu consegui esse valor? Na tabela. Ao calcular essa potência, eu entro na tabela e vejo essa linha de 5.000. Então o fator de potência de demanda é 0,45. Isso significa que eu vou pegar esse valor, certo? Este valor, então multiplica-se pelo fator de demanda 0,45, ok? Esse fator de demanda 0,45 vai ficar assim: 5.755 vezes 0,45 tem um valor de 2.590 watts, ok? Então já apliquei o fator de demanda para a potência ativa, tanto da iluminação quanto dos tubos. Fator de demanda é aquilo que eu falei, nem tudo se usa ao mesmo tempo. Como você vê, é praticamente mais de metade não se usa ao mesmo tempo, certo? Ok? Aí o que a gente faz? Pega-se os tuês. Então multiplica-se a potência dos tuês também pelo fator de demanda específico do tuês. A tabela do fator de demanda específica dos tuês, que vocês também têm, é o seguinte: ela é pelo número de pontos. Por exemplo, 1 ponto, fator 1. 2 pontos, continua fator 1. 3 pontos, aí começa a mexer, 0,85, e vai diminuindo. A nossa residência, nós tivemos o quê? Certo? 2 tuês, nós não exageramos,
2 tuês. Portanto, a potência não vai alterar. Mas em todo caso, como é que se faz? Multiplica-se tuês pelo fator de demanda. No caso será 1. Então, os nossos tuês somados dava 9.500 watts vezes o fator de demanda, que é o próprio 1, não se modifica. 9.500 watts, ok? Próximo passo, óbvio, vou somar esse com esse. Então, o que se faz? Soma-se as potências ativas, ok? Então eu tenho 2.590 mais 9.500, que vai dar o valor de 12.090 watts. 12.090. Lembra-se que sem o fator de demanda, a potência ativa total para a contratação do serviço foi 15.000 e tanto. Já deu uma boa diminuída aqui, certo? Com isso eu não vou precisar de um fio tão grosso, mas um valor desse, o meu fio de entrada já vai ser bastante poderoso, ok? Certo? Outra coisa, isso é bom que fica bem claro para vocês, certo? Isso é watt. Para eu calcular a bitola de fio, ok, que é o que me interessa aqui, eu uso VA. Por quê? Porque sempre vai ser uma potência mais alta. Eu não quero correr nenhum risco. E o fator de potência brasileiro não pode ser inferior a 0,95. Não pode, é valor de norma. Então eu vou utilizar o fator de potência, certo? 0,95 para retornar esse valor, certo? Retornar esse valor ao valor de VA. Isso fica, o que faz? Divide-se, ok? O que eu faço? Divide fator de potência, no caso 0,95, ok? Aí ficou 12.090 dividido por 0,95 vai dar o meu valor final, certo? Meu valor final que me interessa de 12.090 watts, ok? Vamos marcar bem esse valor. Esse é o valor que eu vou usar agora sim para calcular, certo? Os fios de entrada dos meus circuitos de distribuição. Como a lousa é pequena, vou ter que dar uma limpada agora, ok? Esse valor, ok? Então, para a gente calcular a bitola, o que a gente fazia, certo? Calculava a corrente, certo? A corrente. Com a corrente, a gente entra na tabela de fios e acha o fio conveniente, ok? Então, lembrando, potência é o que mesmo? Potência é o que mesmo? Tensão vezes corrente. Portanto, o que me interessa? A corrente.
Então a corrente I vai ser igual ao quê? Potência sobre tensão V. Certo? Como o nosso projeto estava acima de 10 mil e abaixo de 20 mil, o recomendado é 2 fases e um neutro. 2 fases e um neutro significa que a tensão que a concessionária vai nos fornecer será uma tensão de 220 volts. Então, a nossa corrente vai ser a nossa potência 12.090 dividido pela nossa tensão 220, nós vamos obter o valor de 57,8 amperes. Algumas observações, certo? O relógio em geral fica na entrada da casa, na entrada, lá no portão, certo? Uma caixinha J, em São Paulo, no caso São Paulo, etc. Um poste quadrado, uma residência mais sofisticada ele fica embutido, mas é uma caixinha lá que tem o relógio de um lado e a proteção do outro, ok? Esse onde está o relógio, etc., está lacrado, ok? Onde está a proteção, você tem acesso, ok? Então, no nosso caso, vai sair um eletroduto dessa caixa J lá na entrada, que esse eletroduto vai até a sua quadro geral de força e luz dentro da casa. Normalmente se faz esse eletroduto, certo? Subterrâneo. Ele entra por baixo e chega na caixa, ok? Pode-se fazer por cima? Pode-se fazer por cima. Não há problema de se fazer por cima, certo? No meu caso eu sempre projeto por baixo, certo? Usando um caminho que, se eu tiver que abrir, não estraga pisos nobres, etc. Não se faz eletrodutos no chão, etc. Exatamente por causa do problema de manutenções, né? Certo? Você quebrar um piso nobre é duro, né? Ok? Então a gente prefere ter que quebrar parede, teto, que se conserta depois sem muita coisa. Mas piso nobre é fogo. Então um eletroduto bem folgado, certo? E numa próxima oportunidade a gente vai falar sobre como usar esses tipos de eletroduto. Neste caso eu vou dar o valor do eletroduto para você. Já eu pego aqui no livro uma tabela de eletroduto, etc. Bom, já que eu vou utilizar um eletroduto subterrâneo lembre-se, eletroduto subterrâneo, esta é a simbologia, certo? Isso significa eletroduto subterrâneo, certo? No caso vai passar 2 fases, ó, 2 fases e um neutro, que vai vir lá da Eletropaulo. Esse é o circuito de distribuição, que vem lá da caixa até o seu quadro geral de força e luz, vem esse circuito de distribuição subterrâneo. Chegou na caixa, a gente coloca os disjuntores lá na caixinha, ok? Então 57,8. Outra coisa, este eletroduto, certo? Só tem um circuito passando, certo? Portanto, fator de agrupamento 1. Então eu não tenho problema de ter que corrigir bitola de fio por fator de agrupamento, certo? Outra coisa, é um eletroduto embutido em material isolante, certo? Porque normalmente uma parte do piso é bem isolante, ok? Certo? Dito isto,
a nossa condição na tabela será condição A. Condição A. 2. Como só tem um circuito passando no eletroduto, ok? A gente vai utilizar parte da tabela onde tem 2 fios carregados, 2 condutores carregados na condição A. 2 condutores carregados na condição A. Na tabela me diz que o fio é 16 milímetros quadrados, ok? Então, para esta corrente, nesta condição, que é a condição A, e 2 condutores carregados, ok? Eu tenho a bitola, minha bitola do fio será, não pode ser diâmetro, seu burro, bitola, que é secção transversal S, vai ser de 16 milímetros quadrados. Ok? Portanto, nós já sabemos que neste nosso projeto, o fio de entrada da nossa casa vai ser um fio de 16 milímetros quadrados. Ok? Ponto. Teoricamente se daria por aqui encerrado basicamente o nosso projeto. O que falta? Falta a gente saber que disjuntor a gente vai usar para cá, certo? E a bitola do eletroduto. Não é bitola de eletroduto que se usa diâmetro do eletroduto, certo? Bitola do eletroduto, essa secção S, ok? Certo? No caso do eletroduto se usa o que? O diâmetro, ok? Eletroduto se usa diâmetro. Cabos, fio se usa secção transversal. Então esse aqui é diâmetro, esse aqui é bitola, ok? Vira e mexe, às vezes a gente até troca um pelo outro. Desculpem se houver alguma troca, certo? Normalmente numa aula presencial, certo? Eu mostro isso, eu tenho as amostras, eu mostro para vocês. Nesse caso eu não tenho, porque eu estou longe da escola, não esperava que tivesse que fazer toda essa improvisação, não trouxe materiais para mostrar para vocês. Mas Deus é grande, Ele vai nos dar a oportunidade de eu mostrar tudo isso para vocês. Tá bom? Bem, sabemos. Bom. E vamos falar, proteção. Primeiro, gente, proteção do quê? Nós vamos proteger quem? Disjuntor protege o quê? Equipamento. Disjuntor protege o quê? Condutores. Ok? Então disjuntor é quê? Para proteger o quê? A instalação elétrica. Disjuntor não protege ninguém contra choque. Você toma um choque, o disjuntor não vai abrir. Para isso existe o que a gente chama de disjuntor diferencial, certo? Que a gente vai conversar numa próxima aula sobre esse tipo de equipamento, ok? No nosso caso, disjuntor vai proteger quem? Equipamento, a fiação. Então, eu tenho que botar um disjuntor aqui, certo? E qual seria o melhor disjuntor para o nosso caso, certo? Não precisa ser disjuntor de ação retardada, não precisa, não. Disjuntor simples, aquele que não tem muita coisa, porque ele vai proteger o equipamento, certo? E eu também não quero disjuntor de ação retardada, ok? Porque de repente está pegando fogo numa parte, ele vai querer demorar um pouquinho para abrir, não é legal, ok? Então vai ser disjuntor simples, certo? De ação rápida, certo?
E qual o valor dele? Um valor nós já sabemos. É esse aqui. Não pode ser menor do que 57,8. Não pode ser. Certo? O nosso disjuntor. Mas também ele não pode ser maior do que o que esse fio aguenta. E o fio 16 aguenta quanto? Na tabela, para 2 condutores, certo? Na condição A, escolhendo o diâmetro certo, ele aguenta 61 amperes. Então o disjuntor de entrada, o disjuntor que vou botar lá para fazer a proteção, certo? Vai ter que ser um disjuntor, certo? Que fique entre 57,8 e 61. Lógico que eu vou no mercado, 57,8 eu não vou achar, certo? Eu vou achar 61? Não vou achar. Normalmente a graduação deles, hoje já tem graduações até menores. Mas neste caso, o que eu vou achar? Um de 60 amperes. Então o meu disjuntor vai ser de 60 amperes. Ok? Então meu disjuntor lá da entrada de proteção será 60 amperes. Se você quiser botar um dispositivo mais sensível, certo? Mais confiável, tipo um diazede, 60 amperes. Um cartucho, 60 amperes, ok? Mas lembre-se, tanto o diazede quanto o cartucho não são reaproveitáveis. Atuou, morreu, ok? Então, essa aqui é a proteção. Olha, está aqui. Esta tabelinha de eletrodutos, que está aqui, vou até aproximar um pouquinho. Esta tabelinha de eletrodutos, certo? Vocês têm naquele material que vocês adquiriram no Xerox, ok? E é através dele que nós vamos achar os nossos eletrodutos. Como vocês estão vendo, nós temos a tabela de cima e a tabela de baixo. A tabela de cima são os eletrodutos em aço. E a tabela de baixo a tabela de cima é eletroduto em PVC e a tabela de baixo é eletroduto em aço. Ok? Ok? Qual é a diferença de um para o outro? Nenhuma. Não tem diferença. Ok? Ponto. O que ocorre? Certo? Os eletrodutos hoje são construídos de vários materiais. Certo? No caso, aço, eu só vou usar numa condição. Quando eu for passar em tetos, certo? Cujo teto vai ser de concreto usinado. Como a escola, vocês podem ver que o teto da escola é tudo concreto usinado. Concreto usinado, certo? Quando ele cura, durante a secagem dele, durante o endurecimento dele, ele libera muito calor. Então se eu colocar um eletroduto de plástico, PVC, qualquer coisa assim, dentro de um concreto usinado, esse concreto vai esquentar muito e vai danificar o eletroduto. Por isso que nós colocamos aço quando for concreto usinado. Não é concreto usinado? PVC, esquece o aço, certo? Por isso que as tabelas estão juntas, certo? E elas são compatíveis, certo? Os equipamentos para você colocar um no outro são bastante compatíveis, ok? Outra coisa, eletroduto em aço, por exemplo, o D vai ser, por exemplo, o menor que tem na praça, 15 milímetros de diâmetro, ok? Em PVC
seria 16 milímetros de diâmetro. Por quê? Porque se mede da borda externa, ok? Mas a área útil, onde vai passar os fios 15, 16 milímetros, vai ser sempre a mesma, para um e para outro, ok? Outra coisa, num projeto qualquer, por exemplo, tá aqui, eletroduto, certo? Boto aqui o diâmetro do eletroduto, vou botar aqui 25. O que significa? Que este eletroduto está embutido em parede ou teto e é de 25 milímetros. Se eu não tiver nenhuma indicação, ele é de 16 milímetros se for em PVC ou 15 se for em aço. Esse valor eu não preciso colocar. Subentende-se. Botei o risco, não falei nada, é de 16. Ok? Fora isso, esse eletroduto vai ter que ser identificado. Nesse eletroduto de entrada, vamos escolhê-lo. Já está aqui na tabela. Está prontinho. Como é que é a tabela? Aqui em cima eu tenho número de condutores. Por exemplo, 2, 3, 4, 5, até 10. Dá para colocar mais que 10? Dá, mas não deve. Ok? Existe uma fórmula de cálculo quando é mais de 10, mas não deve. Então vamos ficar sempre para baixo, ficar no 10. E aqui eu tenho a bitola dos condutores que estão dentro do eletroduto. Então, no bitola do eletroduto e número de eletrodutos. Número em cima, bitola do lado. Simples. Aqui o que eu tenho? 3 condutores e 16. 3 condutores e 16, certo? Vou na tabela. 3 condutores de 16, está aqui, 25. Este eletroduto terá que ser de 25 milímetros. Então eu sou obrigado a colocar de 25. Ok? Muito bem. Escolhi o eletroduto, escolhi o fusível. Muito bem. Assunto encerrado. Minto, não é assunto encerrado. Certo? Ainda falta o quê? A gente dá uma falada sobre os disjuntores do quadro geral de força e luz por circuito.